É agora mais fácil perceber o passado insular da Madeira e dos Açores há cerca de 500 anos. O arqueólogo madeirense Elvio Sousa fez um estudo transformado em tese de doutoramento sobre o cotidiano e a civilização material dos dois arquipélagos do século XV ao século XVIII. Elvio Sousa é nosso convidado neste Notícias das 19. Boa tarde, Elvio. Boa tarde. Explique-nos ao certo esta tese de doutoramento. Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite e à RTP Madeira. É um resultado de 6 anos de trabalho, nomeadamente de estudo dos documentos, digamos assim, que estão enterrados e que não estão aos olhos à nossa mercê, normalmente, ou que estão debaixo d'água também, que foi o caso. Embora não faça arqueologia subaquática, mas há pessoas que o fazem e a Madeira tem um potencial e os Açores bastante considerável. E em que procuramos conhecer as relações humanas, nomeadamente as atividades, a partir dos objetos, como de uma reconstituição de uma cena que não presenciamos, tal como um detetive que tem provas que deixam num determinado contexto. Nós procuramos, a partir dessas moedas, desses objetos de cerâmica, de metal, de variadíssima ordem, procuramos construir um enredo. E o que é que se pode construir nestes 3 séculos? Muita coisa, muita coisa. Aliás, o tempo vai até hoje, não é? Porque as ilhas, como foram achadas e ocupadas no século XV, naturalmente têm até os dias de hoje. O estudo podia ser até de 500 ou 500 e tal anos. Mas o que é que foi possível? O primeiro dos quais foi possível verificar que, por exemplo, dos primeiros portugueses que ocuparam a Madeira e os Açores, do ponto de vista militar ou de armamento militar, já utilizavam cota de malha, que são aquelas redes de metal para proteção, tinham punhais, usavam bestas, que eram armas de arremesso neurobalístico bastante considerável, usavam objetos dourados, algumas joias, como nós temos a joalharia popular, digamos assim, e aquelas lojas de apetrechos e de acessórios da moda. Portanto, podia-se comparar que na altura também existiam coisas do género para camadas sociais menos endinheiradas. Naturalmente, quem tinha possibilidades compravam coisas de metal nobre. Há indícios sobre o comércio na Madeira, por exemplo? Nós temos muitos indícios, sobretudo porque há um dado que a arqueologia veio corrigir. Há vários. Primeiro dos quais, aquelas formas de açúcar, aqueles cones que eram objetos muito, muito conhecidos na altura e eram os pacotes de açúcar, digamos assim. Até então escrevia-se que vinham do Barreiro, vinham de Lisboa. Portanto, as análises que nós fizemos vêm contrapor e vêm corrigir essa afirmação, porque as formas vinham ou do sul de Espanha, ou vinham da zona de Coimbra, Portugal, isto no século XV, XVI, ou vinham da zona de Aveiro. Portanto, esse dado é interessante. E isso traduz a um comércio. Não quero dizer que seja um comércio direto, mas um comércio de redistribuição. Vinha a sociedade insular, e estou a falar em conjunto, quer a madeirense, quer a açoriana, que eu estudei, comprava também muitos objetos e de louça. Eu falo da louça porque são aqueles que não se estragaram. Porque o barro, como sabe, é resistente. A madeira e objetos de testes desapareceram. Compravam na Itália, em Amsterdão, na França, no atual Países Baixos. Portanto, havia um comércio, uma encomenda de louça muito regular e que não se restringia só ao mercado, por exemplo, da pintura flamenga, como o açúcar criou famílias bastante ricas e com capacidade económica para comprar esse tipo ou encomendar esse tipo digamos, de ornamentos. Portanto, a arqueologia vem mostrar que há mais objetos que não estão escritos na documentação, porque o que permite é presenciar o objeto. O documento pode referir, mas não estamos a presenciar. E depois, ao fim e ao cabo, foi isso. Foi uma súmula da civilização material. Civilização material são os objetos que nós usamos no dia-a-dia, e civilização porque vieram de vários continentes. Como a Madeira ainda tem potencial arqueológico por explorar? Tem, e está a crescer cada vez mais no país. Chegamos ao contrassenso de conhecermos bem o período romano, estou a falar em termos gerais do país, e mesmo o muçulmano, e não conhecemos o período áureo,
que Portugal foi metade do mundo que fez descobertas, não conhecemos o que é que as pessoas usavam no dia-a-dia. Chegamos a esse contrassenso. Isso já há uma inversão nos últimos 20 anos da arqueologia da inspeção portuguesa, e hoje já sabe muito mais como é que os portugueses viam, o que é que utilizavam, portanto, estudos de genética, portanto, a arqueologia é uma forma de história também e potencia uma série de estudos muito interdisciplinares e transdisciplinares. Essa é outra história. Portanto, eu costumo dividir a arqueologia na Madeira, acompanhou a evolução nacional. Portanto, tem intervenção no século XIX. Há coisas muito curiosas, desde o Tesouro das Selvagens, desde os estudos em Machico, do Robert Page, desde as escavações que se fizeram da Madalena do Mar e no Porto Santo, que é considerado um achado de significado mundial, como o navio da Companhia das Índias, o Slot Tarouge, isto já nos anos 70, acontece que para apanhar esses objetos há que ter acompanhamento. Naturalmente não se pode acompanhar tudo. E eu vou voltar a referir aquilo que muitas vezes refiro. É importante, quando existem obras em áreas sensíveis, como são os centros mais antigos, onde a priori há maior possibilidade de encontrar objetos, e já encontramos assim, encontramos objetos praticamente de pequenos tesouros de prata, porque estávamos lá, se não tinham ido bater a um determinado entulho. Quando não há acompanhamento. A haver acompanhamento, essa é uma ferramenta indispensável. É claro que não podemos estar em todo o lado, mas é preciso planear. E nessa vertente, a Madeira já fez digamos, já subiu o patamar, mas ainda ficamos aquém desse planeamento sustentado a nível de acompanhamento. É com certeza para continuar a acompanhar a Lúcia Sousa. Obrigado por ter vindo a este Notícias das 9. Boa tarde. Muito bem.